aos dias 28 de junho de 2022, né, às 17h12, está como aberta a banca de apresentação do trabalho de conclusão de cursos de engenharia ambiental da aluna Larissa Figueiredo Yugi, potencial de arborização urbana para a redução de risco de inundação na cidade do Rio de Janeiro, do professor César Luiz França Pires. Larissa, você tem 15 a 20 minutos para apresentar e depois o professor César vai fazer os comentários dele, tá bom? Então, passo aí a palavra para você. Tá bom. Oi, gente, boa tarde, meu nome é Larissa. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na modalidade de artigo. Eu vou falar do potencial da arborização urbana para redução de risco de inundação na cidade do Rio de Janeiro. Só um minuto que não passou aqui, não sei porquê. Um instantinho. Foi, agora foi. Desculpa. Eu dividi minha apresentação em 4 partes. Comecei na introdução, desenvolvimento, as considerações finais e as referências bibliográficas. Vou começar falando do problema principal do meu trabalho, com certeza são as inundações, né? Elas que são um transtorno para a cidade do Rio de Janeiro, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas como todo mundo, acontece em todo lugar. E de cara eu já pensei assim, em alguns problemas, algumas consequências que vêm dessas inundações, né? Elas trazem prejuízo de infraestrutura tanto para o setor público quanto o setor privado. As pessoas perdem as casas, perdem imóveis, acaba destruindo as calçadas, destrói, né? A gente sabe em vários lugares diferentes. Essas inundações acabam espalhando os resíduos, né? O lixo que às vezes as pessoas deixam até na rua para haver essa coleta do lixo e acaba que esse resíduo acaba sendo espalhado com as inundações, né? Esse resíduo espalhado, ele pode entrar dentro das bocas de lodo, dos bueiros e acabar entupindo essa drenagem urbana, que acaba agravando as inundações. Além disso, esses resíduos espalhados acabam atraindo vetores de doenças, né? Os transmissores de doenças. Essas doenças geralmente acabam trazendo doenças de pele, doenças de respiração crônica, e, além disso, também as bocas de lodo, com as chuvas muito intensas, elas acabam transbordando, né? O que causa aí que esse esgoto in natura entre em contato em áreas que não deveria estar, causando ainda mais doenças. Além disso, as inundações aumentam os trânsitos da cidade, tem diversas perdas monetárias justamente para haver essa recuperação do prejuízo das infraestruturas, né? Além disso, as inundações causam muito deslizamentos de encosta, né, geralmente em áreas de comunidade. Então, é um risco à vida de uma forma geral, tanto para com essa questão dos deslizamentos, quanto as inundações mesmo. A gente vê nos noticiários, infelizmente, diversas notícias tristes de pessoas que perderam as vidas, que perderam as casas. Bom, por que elas estão ocorrendo, né? Porque estão ocorrendo com tanta intensidade, com uma frequência maior? É justamente por conta da urbanização, né? A urbanização começou com muita força no século XX e no século XXI, e ela vem aí, infelizmente, impermeabilizando demais o solo, né? Essa impermeabilização impede que, quando ocorram chuvas muito intensas, essa chuva percole e se infiltre no solo, né? E acaba agravando e causando esses alagamentos. Obviamente, para ter essa impermeabilização, tem que haver a retirada da cobertura vegetal. Essa cobertura vegetal é justamente um dos meios de fazer com que essa infiltração percole mais profundamente dentro da terra, pelas raízes. Então, também é mais um agravamento das inundações. Além disso, a urbanização traz aí uma produção muito maior de resíduos, atualmente está tendo uma produção, inclusive, muito maior do que antigamente. Então, essa produção, além do que eu já falei, né, acaba entupindo as bocas de lodo e também trazendo essas doenças, né? Além disso, também, o aquecimento, a urbanização traz um aquecimento global, né, essas mudanças climáticas que a gente está vendo o tempo todo também nos noticiários, e acaba trazendo uma alteração nos regimes de chuva. Então, acaba tendo chuvas muito mais intensas, com uma frequência diferente, uma frequência maior, e acaba acarretando muito mais em alagamentos. Bom, vou falar dos meus objetivos. O objetivo geral, como eu falei, é o potencial de arborização urbana, como uma medida de redução de risco de alagamentos. E os objetivos específicos, né? Mostrar os benefícios da arborização e mostrar como eles atuam dentro dos serviços ecossistêmicos. Mostrar a relação das árvores com o ciclo hidrológico, por meio de interceptação ou pelas infiltrações. Mostrar a influência de cada espécie arbórea na interceptação e infiltração da água, porque cada espécie arbórea tem suas características que vão ajudar ou até atrapalhar nesses processos.
mostrar a aplicação da arborização urbana na cidade do Rio de Janeiro, só mostrar as legislações atuais e como foi esse processo antigamente. E mostrar um estudo de caso com espécies arbóreas nativas em áreas de alagamento do Rio de Janeiro. Bom, a justificativa para o meu trabalho, além de tudo que eu já falei sobre os alagamentos, vocês podem ver aí fotos bem drásticas dos alagamentos. Aqui em cima, a foto de uma casa totalmente alagada. Isso aqui é na lagoa, você pode ver o prejuízo que isso aqui está causando. E, além disso, além da justificativa das inundações, também tem que haver um planejamento arbóreo melhor nas cidades, né? Porque antigamente, além de não ter esse estudo aprofundado, muitas vezes se planta espécies que não estão adequadas para o local. Então, por exemplo, aqui tem essa foto de... Isso aqui é um exemplo clássico de problemas arbóreos que tem essa destruição das calçadas, né? Essas raízes das árvores, elas não são profundas, então elas acabam ultrapassando a superfície, né? E, além disso, também há árvores que são muito altas para o local em que são plantadas, então elas acabam prendendo na fiação elétrica e gerando muitos transtornos para os moradores, né? Eu trouxe uma frase de Cavalcante que fala que arborizar uma cidade não é apenas plantar árvores e arbustos nas ruas, calçadas, ruas, praças, parques e avenidas. Deve-se atingir objetivos de ornamentação, melhorias climáticas e diminuição da poluição. E, justamente, um planejamento mais intenso poderia atingir esses objetivos. A minha metodologia, basicamente, foi levantamento bibliográfico, né? Eu usei... Desculpa. Eu usei aí as ferramentas de busca do Cielo, da Biblioteca da Veiga, o Google, principalmente, na verdade, o Google, e eu procurei artigos, teses, monografias, tudo que pudesse contribuir e agregar no meu trabalho. Bom, como essas inundações se formam, né? Quando a gente pensa em inundação, automaticamente a gente já pensa que é um efeito unicamente urbano, e não é. Essas inundações são um efeito natural da natureza, né? É um efeito natural, e geralmente ocorre em áreas de rios, né? Áreas com corpos hídricos. Só que geralmente esses rios têm uma estrutura que conseguem segurar esse alagamento, que no caso seriam as áreas de várzea, são as áreas que são ao redor do rio. Essa área de várzea, né? Ela expande, ela consegue colher toda essa água e depois ela volta ao seu tamanho normal conforme a infiltração e o escoamento dessa água superficial. Quando essa estrutura não consegue conter, acaba ocorrendo uma inundação natural no local. Essa inundação natural, por causa da urbanização, acaba ficando mais intensa, se transformando, né, numa inundação urbana. Essa inundação urbana ela pode ser dividida pelo seu padrão evolutivo, que no caso seria uma inundação gradual, inundação brusca ou uma inundação litorânea. A inundação gradual, como o próprio nome diz, ela é gradual, né? Ela é mais lenta, ela ocorre num espaço de tempo um pouco maior, numa área maior, mas ela também não é tão intensa, ela não tem um escoamento tão intenso. Vocês podem ver aqui nesse gráfico aqui de tempo de velocidade, né? Ela atinge o pico dela de velocidade, uma velocidade menor, só que num tempo maior. A inundação brusca, também, como o próprio nome diz, ela é brusca, ela é muito intensa. Ela atinge o pico dela de vazão com muita velocidade, um tempo muito rápido, e ela ela não tem, mas ela também é um tempo de duração mais curta. Geralmente são nessas inundações bruscas que a gente tem os maiores níveis de destruição, né? Porque ela realmente ela é muito intensa. Além disso, temos inundações também litorâneas, que quando o nível da água do mar acaba ultrapassando para as áreas urbanas, né? Não é tão comum, geralmente ocorrem mais essas inundações graduais e bruscas aqui. Bom, vou falar das medidas estruturais e estruturantes. Na verdade, elas são medidas mitigadoras no caso de inundações. Eu trouxe uma frase de Barbosa que fala que as medidas para controle de inundações podem ser classificadas em estruturais, quando o homem modifica o rio, e não estruturais, quando o homem convive com o rio. Então, é exatamente isso. As medidas estruturais, elas querem modificar a estrutura do rio para que não ocorram as inundações. Elas podem ser extensivas, que no caso ocorrem na bacia hidrográfica ou até nas áreas urbanas, botando algumas vegetações, cobertura vegetal ao longo dos rios, ou até mesmo fazendo intervenções físicas dentro da urbanização,
para que elas sejam, para essa inundação ser menor. E também tem medidas intensivas, que no caso aí você altera a morfologia do rio, como fazendo diques, fazendo canais, fazendo bacias de retenção, tudo mudando para onde essa água vai escorrer, né? Alterando a morfologia do rio. Temos aí também as medidas estruturantes ou não estruturais, também conhecidas assim, e exatamente como o Barbosa falou, é quando o homem convive com o rio, é quando o homem ele consegue fazer uma previsão, uma mitigação, uma recuperação da área, sem ter que alterar o regime do rio. Então, por exemplo, eles podem fazer uma previsão, fazer mapas de riscos, fazer alertas durante, um pouco antes das chuvas, mitigação, também fazer alertas durante as chuvas e também mostrar, ajudar conforme os alagamentos vão se intensificando. E também a recuperação, né? Recuperação das áreas que infelizmente foram degradadas e também ajudar a população que tiver em risco ou tiver tido algum tipo de dano por causa desses alagamentos. Falar dos serviços ecossistêmicos, eles são, no caso, são todos os serviços que a gente pode tirar do ecossistema, né? O ecossistema pode trazer diversos benefícios para a gente, seres humanos, e eles são divididos em três partes: serviços de regulamentação, provisão e cultural. Antigamente, ele também tinha os serviços de suporte, mas atualmente ele é conhecido como uma função de suporte, na verdade, porque ele ajuda em todos os outros serviços. Esse serviço de suporte pode ser tanto o oxigênio que vem das plantas, quanto os raios solares que vêm para a gente, ou seja, coisas pequenas que são essenciais para o andamento da nossa vida. Esses serviços de regulamentação, no caso, seriam todos os ciclos hidrológicos, ciclos gasosos, todos esses ciclos materiais, e também pode ser também a decomposição de materiais por micro-organismos, tudo isso é uma regulamentação da vida. Pode ser serviços de provisão, como o próprio nome diz, provisões de alimentação, de nutrientes que a gente pode retirar da natureza. E os serviços culturais seriam mais, digamos, serviços psicológicos, né? Os serviços, aquele bem-estar que a gente tem quando a gente está perto da natureza, ou até algo religioso que a natureza possa trazer para a gente. Dentro desses serviços ecossistêmicos, nós temos que a arborização urbana, na verdade, é um desses serviços, né? Ele traz diversos benefícios. A arborização urbana pode ajudar no controle de poluições, no caso, tanto poluição hídrica quanto poluição atmosférica. Ela traz o resfriamento do clima pelo sombreamento que vem pelas copas e também pela transpiração. Ela deixa o ar ao seu redor um pouco mais úmido e mais refrescante. Ela traz um balanço hídrico e a fixação do solo por conta das suas raízes. As raízes permitem, né, que a água consiga infiltrar no solo e também elas fixam bem o solo. E também ela ajuda no equilíbrio das cadeias, porque as cadeias alimentares. Porque a arborização, as árvores são o abrigo e o meio de alimento de diversas espécies, né? E, além disso, as espécies arbóreas no meio urbano podem servir de corredores verdes, né? No caso, fazer aí essa passagem de locomoção de diversas espécies. Além disso, ela traz também embelezamento das cidades, o que é excelente, tanto para o turismo quanto para o setor imobiliário, né? Traz mais beleza para a cidade e também, além disso, traz um bem-estar físico e psicológico para as pessoas. Eu vou falar da influência das árvores no ciclo hidrológico. Eu trouxe aí essa imagem para vocês poderem ver mais ou menos como ocorre esse ciclo. Tudo acontece aqui, começa na precipitação, ela pode cair diretamente no solo ou ela pode acabar caindo nas copas das árvores. Quando cai na copa das árvores, as árvores conseguem direcionar essas gotas dessa chuva para áreas diferentes do solo, não necessariamente onde a chuva vai cair. E elas também conseguem diminuir a velocidade em que elas vão cair. Então, diminuindo essa velocidade, dá mais chance para o solo conseguir percolar mais essa água e filtrar mais essa água. Além disso, quando cai nas copas das árvores, a vegetação, no caso as folhas, elas podem reter essa água, né? O que ajuda na evaporação diretamente pelas folhas. Ela acaba que a água nem cai no chão. Além disso, tem também um escoamento pelo tronco das árvores, e as árvores, quando deixam as folhas caírem, ou qualquer tipo de material vegetal,
elas deixam a composição do solo um pouco diferente, um pouco mais favorável para a infiltração. E também elas deixam o solo mais áspero, ou seja, quando tiver algum tipo de escoamento superficial, ela vai fazer com que a água possa escoar com uma velocidade menor. Isso tudo que eu falei são processos dentro da interceptação das árvores. Elas são, elas podem ser diferenciadas pela densidade da copa, ou seja, quando a copa da árvore for muito grande ou muito densa, ela vai interceptar melhor a água que cai e vai fazer níveis de por onde ela vai caindo. Então, vai também diminuindo a velocidade em que a água atinge o solo. Além disso, o tamanho, a textura e a duração das folhas também varia. Então, se as folhas forem maiores, elas vão reter mais água. Se elas tiverem uma textura diferente, elas vão diminuir a velocidade da água. E a duração das folhas, se tiverem folhas durante o ano todo, é excelente para interceptação das árvores. A casca do tronco também atua nisso, porque se for uma casca mais áspera, ela pode reter também essa água com mais facilidade. E se for um tronco mais liso, também a água vai escoar mais facilmente. Além disso, a idade das árvores, porque as árvores mais idosas, com mais idade, elas acabam sendo maiores, mais bem desenvolvidas e são melhores na interceptação. E, além disso, o que também altera essa interceptação são o clima meteorológico, né? Então, chuvas muito intensas acabam atrapalhando a interceptação. O ideal seriam chuvas um pouco... chuvas normais, chuvas amenas, assim, que elas consigam reter mais essa água. Eu vou falar um pouco da arborização urbana na cidade do Rio de Janeiro. Ela começou de forma tardia, infelizmente. Larissa, desculpa interromper, só para pedir para você dar uma acelerada nessa parte mais de contextualização, por causa do tempo, e você precisa focar no seu estudo de caso, tá bom? Tá bom, ok. Obrigada, professora. Desculpa. Bom, ela começou a tomar força no século XIX com a regularização por conta de diversos problemas que estavam ocorrendo por usarem espécies erradas nos locais. E depois, no século XX, com o começo da República, teve essa mudança de cidade colonial para uma cidade mais moderna, o que acelerou esse processo de urbanização, da arborização também. Se intensificou em 1980 por conta justamente das pessoas começarem a ver esses benefícios das árvores, acabou que elas começaram a pressionar mais o poder público para ter mais um planejamento melhor. Eu trouxe algumas leis que são importantes para a arborização. Essa lei número 613, ela fala sobre o plantio de mudas quando há uma edificação, ou seja, cada vez que se faz um prédio novo, uma casa nova, é necessário que haja uma compensação se plantando mudas. O decreto número 28.328, ele fala sobre as credenciais, ou seja, as pessoas que têm credenciamento para poder podar ou cortar ou plantar árvores, ou seja, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. E o decreto 28.981 também fala sobre quem pode fazer isso. No caso, é a Fundação Parques e Jardins e a Conurb, elas que têm esse controle no setor arbóreo. Além disso, eu trouxe a lei complementar número 111 também, que ela fala sobre o plano diretor, que no caso aí faz a diretriz para o nosso plano diretor de arborização urbana. Bom, desculpa. O plano diretor de arborização urbana, nele tem uma tabela, eu acho que a Raquel até falou da mesma tabela que eu, que ele separa espécies arbóreas que tem nas ruas do Rio de Janeiro. Ele separou por espécie, o nome, o tipo, o total de indivíduos e a frequência. Foram muitas espécies arbóreas e eu queria diminuir essa tabela, então eu peguei somente as espécies que têm mais de 1% de frequência, que no caso daí é mais ou menos uns 30 indivíduos arbóreos. Essa não é a tabela toda que eu fiz, é só uma parte dela, porque ela, no final das contas, tem muitas espécies arbóreas também, mas eu separei elas em classificações, né? Eu separei nela a classificação da raiz, que ela pode ser subterrânea ou pode ser superficial e aérea, a forma da raiz, que é pivotante no caso, com uma raiz central e profunda ou uma raiz não tão profunda, e disso eu tirei um potencial de infiltração, né? Eu fui pelo potencial alto, médio ou baixo, sendo um potencial alto uma raiz que acaba sendo mais profunda, ou seja, a água consegue infiltrar melhor na terra. Além disso, eu também peguei o tipo de folha, sendo decido o tempo que as folhas permanecem durante o ano, e composto apenas de uma morfologia do tipo de folha, né? E o tamanho das folhas por centímetros mesmo, qual o tamanho de cada uma,
e tirei disso o potencial de interceptação, ou seja, folhas maiores que têm copas maiores também, no caso, teriam um potencial alto e assim por diante. Aqui, como vocês podem ver, já tem algumas espécies. Essas 5 aqui primeiras são espécies nativas. Essas são as espécies nativas com maior frequência. Eu trouxe aí os resultados e as discussões desse trabalho. No caso, tinham ali 18 espécies arbóreas, sendo 5 nativas e 13 exóticas. A gente percebe aqui um número alto de espécies exóticas em comparação com as espécies nativas. As espécies exóticas não são algo ruim, mas elas, às vezes, podem trazer mais problemas do que as espécies nativas, né? No total, foram 2.973 indivíduos, com quase 90% de frequência, e dali, das que eu tirei de frequência, tinham 8 espécies exóticas que apresentavam raízes aéreas ou superficiais. Isso é um problema. São quase 50%, são mais 50% de frequência de espécies que causam muitos problemas de quebra de calçada de rua. É justamente esse tipo de raiz que faz essa quebra de calçada, o que é um transtorno, né? E apenas 3 com potencial alto para infiltração e interceptação. No caso aqui, são essas 3 aqui, a sibipuruna, a aroeira vermelha, e não está aqui, mas também o oiti. O oiti, no caso, é a única espécie exótica que teve esse potencial alto. Eu trouxe aqui também uma tabela que mostra o potencial alto, médio e baixo do potencial de infiltração e de interceptação. Vocês podem perceber aqui que o número de frequência de potencial de interceptação de indivíduos arbóreos é até bem alto, isso é uma coisa boa, mas o potencial de infiltração acaba não sendo tão alto, né? A maior parte é de árvores medianas. A partir disso, eu fiz um estudo de caso, né? Eu trouxe aí esse é um aplicativo, no caso, de ocorrências do Centro de Operações do Rio de Janeiro. Ele consegue fazer um mapa de calor, no caso, né? Um mapa onde tem maior possibilidade de ocorrências de alagamento, no caso, ocorrências de bolsões d'água, de lâmina d'água, são as áreas que têm maior dessas ocorrências. Aqui eu trouxe a quantidade de ocorrências por zonas, vocês podem ver que a Zona Norte aqui é onde tem maior número de ocorrências. E aqui são os 5 bairros onde ocorrem também, onde tem mais desse tipo de ocorrência. No caso aqui, o Barra da Tijuca foi onde houve a maior ocorrência, com mais de 30% da Zona Oeste. No caso, o meu trabalho teórico, eu queria mostrar o quanto seria possível que introduzir essas espécies, no caso de preferência nativas, nessas áreas, e essas áreas poderiam ter esse alagamento, essas inundações diminuídas, se aplicassem, introduzissem essas espécies arbóreas. A partir disso, além daquelas espécies nativas que eu trouxe do plano diretor, eu também pesquisei algumas espécies que poderiam ser inseridas, né? No caso, todas elas são nativas, e a partir do meu estudo, fiz exatamente o mesmo estudo, eu só não botei a frequência e a quantidade de indivíduos, porque não foi um estudo de campo, mas eu botei também o potencial de infiltração e o potencial de interceptação de cada uma. Vocês podem ver aqui que apenas 2 delas têm potencial de infiltração mediano, mas, apesar disso, elas têm um potencial de interceptação alto, o que também ajuda na interceptação dessa água, também podendo diminuir o escoamento superficial. E as minhas considerações finais do meu artigo. Bom, eu percebi que tem que haver um planejamento melhor, basicamente, um planejamento melhor na cidade do Rio de Janeiro, com árvores mais adequadas. Tem um número muito alto de espécies exóticas sendo utilizadas, né? Poderiam ser mais espécies nativas, poderiam ser espécies melhores para cada região, para cada local que são inseridas. Além disso, tem que haver uma pesquisa maior sobre essas espécies arbóreas. Eu mesma, enquanto estava fazendo o meu trabalho, precisava de pequenas informações, como o tipo de raiz, o tipo de folha, e eu não conseguia achar, foi bem difícil, então, é necessário que haja uma pesquisa maior nesses âmbitos de espécies. Tem que haver um aumento de medidas estruturantes, no caso, uma legislação melhor e mais fiscalização, porque também tem muitas áreas em que não há fiscalização e acaba que a população entra nisso cortando árvores ou plantando árvores que não são bons para a estrutura local. E também haver um maior incentivo público, um incentivo para a população
que se engaje mais, tanto no processo de fazer o planejamento arbóreo, ou até mesmo tendo uma educação ambiental melhor, mostrando mais palestras, fazendo realmente um incentivo para que a população queira se envolver e perceba a importância da arborização urbana na cidade que está vivendo. E é isso. Esse foi o meu trabalho, as suas referências bibliográficas. E é isso, pessoal. Obrigada. Muito bem, Larissa, parabéns. Obrigada. Palavra agora para o secretário de curso, César, que está aqui na banca, nosso coordenador de curso. César, obrigada aí. Oi, Larissa. Oi, César, tudo bem? Tudo bem, querida? Muito bom, Larissa. Gostei bastante da sua apresentação. Obrigada. Está bem segura, os slides foram muito bons, né? Você mostrou aí bastante embasamento teórico, né? Aquilo até que a gente estava comentando, um equilíbrio, né? Esse ativismo, esse entusiasmo que vocês têm, um equilíbrio com o embasamento teórico que é necessário e é o que vocês, em geral, buscam na academia, né? Então, dentro das nossas disciplinas, dentro dos nossos livros indicados, nossos professores. Então, um equilíbrio entre esses dois lados, né, de ação, de ativismo, como você mostrou, mas também com o embasamento teórico é fundamental, tá, no meu ponto de vista, né? E você mostrou isso, né? Ficou bem bacana. Da parte... Esses trabalhos falando da arborização urbana na cidade do Rio de Janeiro. Tem muitos. É um processo sistêmico, né? Você entra com a parte de árvores e a parte do benefício, dentre outros, né? Que você citou vários, mas o benefício hidrológico para inserir, né, o máximo possível o ciclo hidrológico dentro da cidade e dessa forma evitar ou minimizar, mitigar os graves problemas de enchentes e inundações que a gente convive, sobretudo num país tropical como o nosso. Então, ficou bem legal. Da parte que eu conheço, que é a parte de hidrologia, eu gostei muito do seu embasamento também, achei interessante aqueles gráficos de infiltração. Tem um gráfico que você botou de infiltração relacionado com árvores, né? Que você botou fonte própria. Ali, obviamente, você não tem um lisímetro em casa, né? Obviamente, não, você retirou aquilo de algum lugar, né? Sim, não, as informações vinham daquela tabela de cima, no caso. Eu só fiz o gráfico mesmo. Pois é, mas é bom botar a fonte dos valores, né? Dos valores numéricos, das taxas de infiltração para cada cultura, para cada árvore daquela. Muito bacana isso. É uma parte, inclusive, que a gente que estuda mais hidrologia, geralmente não é o foco, né? Geralmente não é, mas é bacana saber que vocês estão pesquisando essa área também, sistemicamente, né? Aplicado dentro de um processo de urbanização, de contenção de cheias e inundações. Muito legal. Da parte de botânica, eu não entendo nada. Aí foi um aprendizado para mim, o nome daquelas árvores todas. Eu também não sabia, eu aprendi isso também. Isso é o lado bom de um curso, né, atual de engenharia ambiental que tende a ter esses conceitos também de botânica, de biologia, associado à solução de problemas, que é o que faz um engenheiro. Muito legal, bacana ver isso, aprendi junto com vocês e reconheço aí o bom embasamento que você teve na parte de hidrologia. Né? Também teve um respaldo legislativo bom, botou as leis. Né? Bacana, gostei muito. Parabéns. Obrigada. Obrigada, César. Queria aqui ressaltar o engajamento e a dedicação da Larissa. Ela foi uma aluna muito aplicada, assim, o resultado foi muito bom, falei para ela, né? Então, fiquei feliz em orientá-la e vi que ela conseguiu produzir, né? A gente já está conversando, né? De começar esse trabalho já lá antes da pandemia, né, Larissa? E aí, coisas que aconteceram aí no meio do caminho. Eu acho que ela conseguiu aí superar as expectativas. Só ressaltando, César, que a avaliação do potencial das árvores em interceptação e infiltração, ela foi um pouco mais qualitativa do que quantitativa. A gente não tinha os valores específicos medidos, então a gente foi, a partir da bibliografia, identificar que características dessas árvores, né, aumentariam esse potencial,
E a partir disso é que foi feita a avaliação. Então, assim, o tipo de raiz, Larissa foi estudar, né? Passei um monte de referência para ela, para mergulhar nisso. Então, os tipos de raízes mais longas, mais profundas e tudo mais, a copa, a densidade da copa e tudo mais. E entrou mais um elemento, que é a questão do tronco, que eu acho que a gente poderia até complementar depois da análise, né, Larissa? Eu pensei também em botar o tronco e as copas também. Isso, porque os troncos, né, se for liso, se não for... E é interessante a gente ver que realmente a hidrologia, ela olha todos esses processos numa escala mais macro, né, César? E entender também que, embora a gente esteja olhando tudo no macro, cada vez mais a gente tem que fazer o exercício de ver como é que nas ações diárias a gente consegue também contribuir, né? E aí que eu acho que entra a contribuição desse trabalho da Larissa, de mostrar que claro que o diagnóstico que tem ali no pedal, né, que é o plano de arborização urbana, já está ultrapassado, mas é o que a gente tem. Né, eu tenho conversado com a Fundação Parque de Jardins e eles estão aí em processo de contratação de um novo, mas é o que está valendo. E a gente vê que, na verdade, né, grande parte das árvores que existem hoje não tem esse potencial. Então, eu acho que já dá um subsídio para repensar, né, a seleção de espécies para plantar nessas áreas que estão ali apontadas com maior número de pontos de ocorrência. Então, eu acho que já... né, traz o que a gente espera, né, César? Um embasamento técnico para, inclusive, de repente, dar um apoio aí para o poder público tomar uma decisão. Então, Muito bom. Gostei muito, a fluência boa na apresentação. Parabéns, Larissa. tudo bem. Obrigada. César, eu vou fazer como fiz com o Canejo, eu vou te ligar aqui Tá. pelo WhatsApp para a gente deliberar, tá? Só um momentinho, Larissa. Tá bom. Ok. Bom, Larissa, estamos de volta. Deliberamos aqui. Parabéns, você está aprovada e a sua nota é 10. Ai, meu Deus. Obrigada. Isso. Parabéns de verdade. Merecido, Larissa. Merecido. Já estamos, inclusive, ela já está trabalhando aqui em produzir o artigo completo que a gente vai escrever no congresso. Bacana. Isso, bacana. É isso. Parabéns, Larissa. Fico muito feliz em te orientar. Só queria te agradecer, professora. Se não fosse sua orientação, eu realmente não ia conseguir. De verdade. Muito obrigada mesmo. De nada, eu que agradeço aí pelo resultado e o nosso papel. Fico feliz que tenha dado certo, tá bom? Parabéns. Obrigada. Se quiser ficar para assistir, agora a gente tem a banca da Mirna. Vou ficar assim.